preencher uma semana, para preencher um mês. Nós não pegamos o calendário anual e falamos assim, o que nós vamos fazer para preencher janeiro? O que nós vamos fazer para preencher fevereiro? Nada disso. Nós oramos e à medida que estamos orando e caminhando, Deus vai dando direções e a gente vai seguindo a direção de Deus. A nuvem vai andando e a gente vai, Bruno, seguindo a nuvem. O povo de Israel era guiado pela nuvem como uma espécie de teofania, o próprio Deus, por meio da nuvem, conduzindo o povo. E aí, meu amigo Lucas, vou chamá-lo assim publicamente, eu não vou chamar do apelido, porque eu não sei se ele gostaria de ser chamado. Então, meu amigo Lucas, ali o senhor Lucas, Vossa Excelência, a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem ficasse parada uma semana, o povo parava uma semana, entendeu, Ayla? Ninguém ia antes da nuvem, ninguém ia depois da nuvem. Por quê? Porque a nuvem era a direção. A nuvem era a direção. E Deus, entenda bem, olha aqui rapidinho, presta atenção, quero ser bem objetivo, quero falar pouco, minha garganta está doendo. A nuvem era a direção. E o tempo inteiro, Deus quer ser a nossa direção. Deus quer ser a direção do seu povo. Deus quer ser o que sinaliza. As placas de trânsito, quando nós andamos na pista, servem o nome, placas de sinalização, para nos orientar, para nos proteger. Quando você está no trânsito, que tem lá uma faixa dupla amarela, aquela faixa dupla amarela está dizendo algo para você. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aquela faixa ali está te indicando algo. Ó, aqui não é hora de você querer seguir o seu plano. Porque se você seguir o plano aqui, vai dar ruim. Por que acontecem batidas de frente? Se tem uma pista que vai e uma que volta. Porque alguém decidiu seguir o seu plano. E não a sinalização. Deus, desde o início, quer que eu e você sigamos a direção. Dá uma olhada no retrovisor e veja. As piores tragédias que você pode ter passado, muitas delas aconteceram porque você e eu decidimos seguir o nosso plano. Deus quer falar conosco, nos direcionar. Tudo que está criado tem a marca de Deus. Romanos capítulo 1 fala que todas as coisas criadas manifestam os atributos de Deus. Deus deixa a sua, como se diz, sua digital. Deus deixa a sua digital em tudo. Há uma revelação, nós chamamos isso de revelação geral. O que é a revelação geral? É a digital de Deus na criação. Quando você vai ao mar, você vai lá ao mar. Se você ainda não foi, vai no Google que você vai também lá no mar. Tá bom? O Igor, você vai lá. Aí você vê aquele mundo de água. Você fala, não tem cabimento, como que essa água... Eu encho um balde e derrama. Tem um mundo de água dessa aqui, ela não passa do limite. Sabe o que é aquilo? A digital do Deus soberano, dizendo, você só vai até aqui. Vocês entenderam isso? Quando você olha o nosso sistema solar, distância do Sol, distância da Lua, o período de rotação, nada mais é do que a digital de Deus. Isso a gente chama de revelação geral. Deus se manifestando por meio das coisas criadas. Só que Deus não quer que a gente o conheça apenas à distância, EAD. Não. Deus, Ele quer tanto nos conduzir a uma vida abundante, a uma vida extraordinária, a uma vida com propósito, a uma vida com sentido, que além da revelação geral, Ele disse, eu quero falar coisas específicas para o meu povo.
Eu quero me revelar de forma pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante. É o Emanuel, Deus conosco. Então, o Deus que se revelou de forma geral, decidiu, por meio da palavra, se revelar de maneira especial. Então, quando você ouvir falar de revelação geral, é a digital de Deus que está estampada na criação, inclusive em nós. Muitas pessoas vão conhecer Deus, sabe como? Por meio da sua vida. Você vai ser a Bíblia que eles vão ler. E deixa eu perguntar, como está sendo a Bíblia que eles estão lendo por meio da sua vida? Como está sendo essa Bíblia que eles estão lendo? Porque Paulo diz que nós devemos ser como cartas vivas. Então Deus, Ele decidiu se revelar de maneira especial. Para que não tenha dúvida, a revelação geral me dá conhecimento, mas a revelação especial me leva à transformação e salvação. É por aqui que eu vou conhecer pessoalmente quem é Deus. E a partir do momento que eu conheço quem é Deus, Fred, eu posso agora distinguir o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. Por que muitas vezes eu estava ontem almoçando com um amigo, e a gente falando sobre isso, sobre a importância de termos discernimento espiritual. Eu falei assim para ele, a gente estava num lugar bem movimentado, um restaurante, muito barulho, e eu falei assim, se sua esposa chegar aqui agora e te chamar no meio desse monte de voz aqui, você consegue discernir? Ele falou, na hora. Eu falei, eu também, se até me chamar. Meu bem, ainda mais se ela falar assim, ó, meu bem. Aí é. Por quê? Porque o conhecimento da pessoa leva ao discernimento da voz. Então nós precisamos conhecer Deus para que eu possa saber a voz de Deus. E agora nós vamos falar disso. Nós vamos falar hoje da doutrina da palavra, que é o que, irmãos? A maior tragédia é nós não querermos seguir o projeto que Deus deixou. Ignorância até. É assim, quando nós decidimos, eu estava agora conversando com dois amigos, falando isso, a gente tocou nesse assunto, é assim, ó. A mente mais extraordinária que existe é a mente de quem? A mente de quem? Me ajuda, gente. De Deus. Sim ou não? É a mente de Deus. Aí Deus deixou, Aziel, um plano. Wellington, segue o plano aqui, ó, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para o seu pastoreio. Segue aqui, ó, para a sua masculinidade. Segue aqui. Jovem, segue o plano. Ah, mas eu estou com dúvida, o que eu vou fazer? Segue o plano. Salmo 109, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? A resposta vem no versículo 9, a pergunta e a resposta, observando conforme a palavra. Então Deus deixou um plano, a mente mais brilhante, extraordinária do mundo, deixou um plano para mim e para você, só que tem determinados momentos da vida que a gente fala assim, Senhor, eu tenho um plano melhor do que o seu. Sabia que eu sei cuidar do casamento melhor do que o Senhor? Quem criou o casamento? Quem, gente? Deus. Tudo que o céu cria, o céu ensina, o céu sustenta. Tudo que o céu cria, o céu ensina, o céu sustenta. Quem criou a igreja? Deus. O único na Bíblia que diz minha igreja foi quem? Jesus, que a igreja é dele. Chega a ser idiotice. Se agora que nós estamos à frente da igreja, a gente falar assim, eu vou estabelecer as estratégias, os projetos, eu vou fazer da minha cabeça, é o segredo da derrota. Porque a igreja é dele, sim ou não? O que o céu cria, você pode dizer isso comigo? O que o céu cria? O céu ensina, o céu sustenta. Quem criou o casamento foi Deus, então Deus ensina, Deus sustenta. Só que muitas vezes nós vamos chegar e dizer, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou seguir o projeto de Deus, e aí é o caminho do desastre. Então hoje a gente inicia essa conversa
muito importante. Eu estou muito feliz que você está aqui. Estou muito feliz, irmãos. Porque isso aqui não é uma ideia de trazer conhecimento. Você não precisa de igreja para ter conhecimento. É só você abrir a internet. E você tem conhecimento no YouTube, você tem conhecimento nas inteligências artificiais. O conhecimento está aí. O evangelho não é para conhecer, é para transformar. É um chamado a uma transformação. É isso que é. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependei-vos ali é metanoia. E entre outras aplicações de metanoia é mudança de rota. Eu estava indo em um caminho, Deus me alcançou. Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava indo para lá, Ele me convenceu, eu mudei a rota. Isso é conversão, isso é arrependimento. Então, quando a gente olha para a palavra, Deus, de forma específica, quer nos conduzir. Nós queremos ser abençoados, Deus quer nos abençoar. Olha que coisa linda. Nós queremos uma vida abundante. Deus disse, eu vim para vocês terem vida abundante. Nós queremos ser prósperos. Deus disse, eu quero que você seja próspero. Só que a prosperidade é consequência, não é essência. A prosperidade não é a essência do relacionamento. É por isso que tem um monte de gente frustrado, Lia. Por que tem um monte de gente frustrado com o evangelho e com a igreja? Porque foi apresentado para ele que evangelho com prosperidade é essência, e não é. É consequência. Quando você pega o Salmos número 1, diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Antes, seu prazer está onde? Seu prazer, seu desejo está onde? Na palavra, na lei do Senhor. E nessa lei ele medita uma vez por ano. Ué, não é assim não, irmão? Oxe, eu achei que era uma vez por ano. Uma vez por mês, então. Ele medita uma vez por mês. A palavra de Deus é importante? É importante? Se eu tivesse passado essa semana com você, sem você saber, tipo num Big Brother, qual lugar que eu teria visto a Bíblia na sua semana? Em qual lugar de importância? Se a gente fosse passar agora o DVD aí da sua semana, é importante demais, pastor. Maravilha. Qual lugar que essa palavra ocupou na sua semana? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa reduzir o abismo entre o que a gente diz e o que a gente vive. Não dá mais para a gente falar uma coisa e viver outra, isso é hipocrisia. Não dá mais para a gente... Deus tem a vida abundante mesmo. Só que eu tenho que reduzir o abismo entre ouvir e praticar. É muito importante, pastor. Mas é tão importante assim, você passou essa semana inteira sem ler? Bem-aventurado o homem que medita nela. Como? De dia e de noite. Pois, consequência. A palavra é essência. Qual é a consequência? Será como árvore plantada junto a ribeiros. Junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá fruto na estação certa. Uma vida frutífera. Uma vida próspera. Uma vida abundante, como consequência e não como essência. Vocês entenderam isso? Espera aí, pastor, então quer dizer que aquele que medita de dia e de noite é como árvore plantada? É o que a Bíblia está dizendo. É como árvore plantada junto a ribeiro de água. A árvore está falando de estabilidade. Sabe por que grande parte da nossa inconstância? Porque nós não temos raízes. E raízes não se constrói com rios. Como é que você está estudando a Bíblia? Por meio do rios. Como a Teca dizia antes, do Hellis.
Como é o nome dos videozinhos do YouTube? Shorts. Short é pequenininho, né? Baitico, o menorzinho que tem. Ai, estudei muito essa semana, 10 rios. É grama. Você pega assim, ó, arrancou. Entendeu o que eu estou falando? Aquele que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá fruto no tempo certo. E ele conclui, e tudo quanto fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Quantos querem prosperar? Eu quero, vou levantar, Lucas, as duas mãos, ó, e o pé ainda. Eita glória, eu quero. Só que eu estou consciente que prosperidade é fruto, não é raiz. E nunca o fruto vem primeiro do que a raiz. E o que gera raiz? Palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Deus vai entregar uma grande missão para Josué. Josué capítulo 1. Josué, meu filho, meu servo Moisés morreu. Está contigo agora. Entregou o bastão ali na mão dele. Está contigo. Faz o povo agora passar o Jordão e herdar a terra que eu prometi. Aí quando você chega em Josué 1:6, Deus começa, seja forte e corajoso. Estou com você, não te abandono. Não se espante com o que eu vou fazer, vai ser coisa extraordinária, Josué. Só que tem um detalhe. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda da palavra. Deixa essa palavra te guiar. Medita nessa palavra, ensina essa palavra e não leve a sério a palavra. Porque se você fizer isso, você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Prosperidade. Como consequência de quê? De obediência à palavra. Então, meus amigos, o que eu quero nessa noite, despertar em nós, e a gente está bem próximo da data que se comemora a Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517 foi a Reforma Protestante. Agora, 31 de outubro completa o aniversário de 507 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante nada mais foi, Dodô, do que um retorno às Escrituras. E o que eu estou querendo propor para você aqui hoje? Retorno às Escrituras. Pastor, a minha casa está desandando, o relacionamento com os meus filhos está desandando, as minhas finanças estão desandando, as minhas emoções estão desandando, o meu ministério, pastor, está desandando, o meu casamento está desandando. Você sabe como é que começa a colocar no trilho? Filtro, passa na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos lá. Porque se já tem resposta na palavra, não é oração que vai resolver, é obediência. Não adianta orar onde não há posicionamento. Obediência. Vocês estão entendendo, meus amigos? Amém? É isso. O que eu quero, veja, o que eu quero como pastor, enquanto Deus me permitir ser pastor, é chamar a nós todos, porque não pense, vocês me conhecem. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou o bonzão, porque eu não sou, irmãos, eu não sou, eu tenho as mesmas dificuldades que você. Trabalho, pego trânsito, pego engarrafamento, tem boleto e os bichos sempre vencem. Vence ou não vence? É o bicho vitorioso. A mesma coisa. Só que eu entendi, nesses 25 anos que eu sirvo ao Senhor, que aqui está a segurança e a estabilidade. Aqui, ó. Sabe onde que eu estou aprendendo a ser um bom marido? Ainda não consegui ser ainda o que eu quero ser, mas eu já melhorei bastante. Sabe onde que eu estou aprendendo? Aqui. Sabe onde que eu estou aprendendo a ser um pai? Aqui. Sabe onde que eu estou todo dia aprendendo a ser pastor? Aqui. Na palavra. É aqui. Sabe de onde que eu estou aprendendo a administrar? Aqui. Sabe onde que eu estou aprendendo a perdoar? Aqui. É na palavra. Então nós temos que tomar uma decisão.
Eu não sei nem se eu vou falar do papel hoje, que Deus está falando aqui, eu estou falando. Nós temos que tomar uma decisão. Talvez hoje é a noite da decisão. Não dá para a gente viver uma vida dupla mais. Não dá para a gente viver como crente. Há quantos anos você se converteu? Não responda, só pense. Há quantos anos você se converteu? Pensa aí. Eu me converti em 1999. Vou falar de mim. Porque eu não estou aqui para ser melhor do que você e nem para ser um artista. Mas você acha que o tempo de convertido que você tem é proporcional às vezes que você já leu a Bíblia? Não. Pastor, mas você está só batendo, hein? Isso sabe o que é? Amor. Isso é amor. Porque eu sei que Deus colocou coisas extraordinárias em você. Mas chega uma hora que a gente precisa levar a palavra de Deus a sério. A gente é crente há 5, 10, 20 anos. Já leu o Novo Testamento quantas vezes? Nenhuma. Alguma coisa está errada aí. Estou falando só do Novo Testamento. E a Bíblia toda? Nunca li, pastor. Então comece a ler agora, mas não fica... Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Isso aqui é uma noite de mudança. Não vai mudar se nós não levarmos a palavra a sério. Não é porque eu estou falando, é porque Deus decidiu assim. Olha o povo de Israel. A catástrofe que foi por causa da desobediência. Olha isso. Então hoje, talvez estou constrangido. É o Espírito Santo, ele constrange mesmo. É para constranger, não que eu quero te constranger, porque eu ia só seguir o plano. Mas Deus foi falando, eu estou indo. Amém, irmãos? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você tem, qual a atenção que você tem dado nas suas 24 horas? 8 você dorme, 8 você trabalha e as outras 8 você faz o quê? Meus amigos, se a gente não levar a palavra de Deus a sério, nós vamos viver como meninos, inconstantes, levados, como Paulo diz, como por toda onda de doutrina, sabe? Tudo que aparece, tipo igual eu, quando eu era menino lá no Penorte, correndo atrás de Cosa e Damião. Graças a Deus que eu me libertei. Amém, Senhor. Eu sei que uns aqui já correram atrás de Cosa e Damião, né? Tá entendendo, meu amigo? Tá entendendo, minha amiga? Meus amigos, não dá mais. Se nós quisermos ser pessoas relevantes, famílias transformadas, casamentos transformados, meus amigos, se não fosse o projeto de Deus, a obediência aos valores de Deus, tem dia que eu estou chateado com a Teca, e eu tenho vontade de ficar 10 dias sem falar com ela. É sério. Nossa, pastor, é sério, irmão. Corta isso, pessoal, depois na edição. Aí a Bíblia fala assim: Wellington, não se ponha o sol sobre a sua ira. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Não, eu só vou vir se ela vier, porque foi ela que errou. Se ela vier, eu aceito. Se não vier, eu também não vou. E o Evangelho fala para fazer isso? Não. O Evangelho pegou a gente e apertou dos dois lados, porque ele fala assim, se você errou, vai. Se seu irmão errou e não vier, vai também. Aí você fala, oxe Deus, que doideira é essa, poxa? Né, Lia? Porque aí fora é assim, se eu errei, aí eu até vou, Ramon. Mas se foi ele, vou nada, como a Duda diz, vou nada. Vou não. Aí o Evangelho fala, vem cá. É por isso que o casamento está saudável. Vocês estão entendendo? 24 anos que a gente está casado, a gente nunca dormiu brigado sem se falar. Já dormiu assim um pouco longe um do outro, mas brigado sem se falar, não. E sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, porque eu não sou. É o Espírito Santo que está nos conduzindo. E
palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é a área da sua vida que você hoje fala assim, cara, essa área da minha vida aqui, ela precisa de uma intervenção? Está aí um conselho pastoral. Pegue tudo na Bíblia que fale sobre essa área e coloque em prática para você ver uma coisa. Se no mínimo a metade dos problemas não vão ser resolvidos. Faça isso que eu estou te falando. Faça isso. Pastor, minha área é financeira. Tem conselhos financeiros aqui? Tem ou não tem? Pastor, é um pecado escravizante. Tem direção aqui ou não tem? É o meu casamento. Tem direção aqui ou não tem, irmãos? Tem. Está tudo aqui. Então nessa noite eu quero despertar em você isso. Volte para a palavra. O nosso objetivo aqui não é que você fique só ouvindo a amostra grátis e não leve o produto todo para casa. Não é como eu às vezes vou fazer compra no dia a dia, o povo tem uns pão de queijo lá, Igor, e eu faço assim, ó, passo, pego 2, volto. Aí a mulher olha, deixa eu ver o que é, pão de queijo, opa, mais 2. Já lanchei, ó. Senhor, leva. Ah não, já estou cheio. A amostra, sabe para que é? Para você ter um gostinho de falar, uau, eu quero isso em casa. E o que eu estou falando aqui é só uma amostra. Aqui ó, leve para casa. Viva em casa, coloque em prática. Obedeça a palavra. O texto diz, aquele que medita de dia e de noite é como árvore, está falando de estabilidade. Árvore frutífera, está falando de propósito, porque qual é o propósito da árvore? Frutificar, vida com propósito. Só que dá fruto na estação própria, nem as folhas murcham ou caem, está falando de abundância. E tudo que fizer, prospera. Olha que espetáculo esses salmos. Só que o versículo 6, se eu não me engano, olha aqui, o Salmos número 1 que eu estou. O versículo 4, na verdade, diz assim, os ímpios não são assim. Bem-aventurado é o justo, mais do que feliz é o que pega a palavra de Deus, medita de dia, de noite, que obedece. Só que os ímpios não são assim. São, porém, como palha. Percebeu a grande diferença aqui? Que Deus faz? De quem leva a palavra de Deus a sério, árvore. Quem não leva a palavra de Deus a sério, ele compara ao quê? Palha. Palha tem raiz? Palha tem fruto? Você já comeu fruto de palha? Quem já comeu? Não tem. Você já viu alguém tirando foto, selfie com palha? Mas com árvore, eu que sou velho, então tiro foto da Duda que fala, pai, se eu só tira foto perto de árvore, é velho assim mesmo, minha filha. Árvore, flor, eu vejo uma flor. Mas e palha? Quantos de vocês já tiraram selfie com palha? Porque não tem história, não tem fruto, não tem legado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os ímpios não são assim. Agora vamos sair de Mateus, de Salmos 1 e vamos lá em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? Aquele que ouve e pratica. Nós não precisamos de uma revelação nova, irmãos. Nós precisamos de obedecer o que Deus já falou conosco. Não preciso de uma revelação nova, não. Faz o seguinte, obedece o que você já tem. Pode ser que a gente esteja obeso de tanta palavra que já recebemos e ainda não praticamos. Aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, eu vou comparar a um homem prudente, sensato, que constrói a casa sobre a rocha. E caem as chuvas, correm os rios, batem os ventos contra aquela casa e ela não cai. Por que ela não cai? Por que, meu amigo Bruno? Pronto. Só que o texto continua, Mateus 7, 24 em diante. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, esse é um retrato de boa parte dos evangélicos hoje. Eles vivem como se não houvesse uma palavra para seguir.
Eles vivem como se o reino deles fosse o único reino no mundo que não tem uma constituição. Reinos têm algumas características em comum. Reino tem governo, tem rei. Reino tem povo. Reino tem território. E reino tem uma constituição, uma lei fundamental que rege aquele reino. No nosso país, nós temos um representante, nós não somos um reino, somos uma república desde 1889. Mas temos um representante chamado presidente. Temos um povo, que somos nós, os nacionais, os brasileiros. Temos um território, o território brasileiro. E temos uma lei fundamental chamada Constituição da República Federativa do Brasil. Só que muitos dos cristãos de hoje, meu amigo Edmilton, vivem como se no reino deles não houvesse uma lei fundamental. Eles vivem uma palavra que a Bíblia fala de anomia. Qual é a palavra? Anomia. Anomia é uma palavra grega. Nomia vem de norma, nomos, norma. E o a é negação. Quando Mateus 7, 21 fala assim, ó. Deixa eu ver se é Mateus 7, 21. Vale a pena ler isso aqui, rapidinho, para eu contextualizar isso. Eu estou vendo que o céu está nos conduzindo, irmãos, nesse caminho. Isso aqui é uma palavra de maturidade para nós. Mateus 7. Pronto. Ó. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele o quê? Aquele que o quê? Isso tem alguma ligação com a palavra de Deus? Sim ou não, Geise? Tem ou não tem? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Gustavo, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam. Alguém tem outra versão desse texto? Iniquidade? Nessa versão NAA, praticam o mal, mas a palavra original é anomia, que é a palavra iniquidade. Nesse contexto, sabe o que é, Jennifer? A anomia, viver como se não houvesse uma norma para seguir. Viver segundo a sua vontade. É por isso que ele diz, não é Senhor, Senhor. Ah, Senhor, eu quero entrar. Ué, quem entra, quem faz a vontade do meu Pai. Tem uma vontade para você seguir. A anomia é a ideia de viver como se não houvesse uma norma para a gente seguir. Se eu não tenho uma norma para seguir, eu vou inventar a minha. Por que Deus deixou uma revelação especial e não deixou só a revelação geral? Porque se Deus deixa apenas a revelação geral, cada um ia fazer o que bem entendesse. Por que as corporações têm regimento interno, códigos de ética, códigos de conduta, Bruno? Tem código de conduta, código de ética onde você trabalha, meu amigo? Tem ou não tem? Lá na Câmara também tem. Tem código de ética na profissão da psicologia. Por quê? Para dizer, olha, é aqui que é para vocês andarem. Não é porque se não tem, cada um faz do jeito que quiser. E quando Deus deixou a palavra para mim e para você, Ele está dizendo, é assim que eu quero que você siga. Agora eu te pergunto, o sinal vermelho, já fiz essa pergunta e continuo fazendo. Você acha que o sinal vermelho é para te punir ou para te proteger? Para quê? É isso. Só que se a gente não tiver uma mente convertida, nós vamos achar que os limites da palavra são punição. Ah, que Deus chato. Poxa, quero fazer minha vontade, quero beber a minha serva. Não é assim? Quero beber a minha serva, quero ir para o boate, quero ir não sei o quê. E Deus está falando, meu filho, o sinal vermelho é para te proteger.
Porque se você for fazer o que você quer, você não planeja melhor do que Deus. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele te conduzir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o que tem a ver? É só uma coisinha. Sabe como começam os grandes desastres da nossa vida, meus amigos? Com pequenas desobediências. Desse tamanhozinho aqui, ó. Pequenas desobediências. Pequenas concessões nos levam a quilômetros de distância do nosso propósito. Então hoje, o convite de Deus para mim e para você é: se posicione e decida viver segundo a palavra. Se você quer realmente viver uma vida extraordinária, abundante, profética, sobrenatural, obedeça a palavra. Senhor, mas Deus não fala, pastor, Deus não fala comigo. Abre a Bíblia e lê. Abriu a Bíblia, leu, é o sopro de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Sabe o que é o inspirado ali? É o sopro de Deus, é quase que a respiração de Deus. Deus soprou sobre os quase 40 ou mais de 40 escritores da Bíblia. Deus soprou sobre eles. Quando você lê a Bíblia, é quase que o sopro de Deus, de tão perto e próximo que Ele está de nós. E é esse sopro que traz vida. Quando Deus cria Adão, Adão já existe. A estrutura já existe. Só que não tem vida. Como que gera vida? Deus soprou sobre as narinas dele. Foi assim ou não foi? Ezequiel está na visão do vale. E aí Deus tem a conversa com Ezequiel. Ezequiel, podem esses ossos sequíssimos reviver? Senhor, tu sabes. Profetiza, Ezequiel. E a gente sabe que vem acontecendo. Daqui a pouco está lá um monte de gente, de cadáveres. Está um exército formado já com carne, osso, tendão, tudo. Só que Ezequiel fala: Senhor, não tem vida. Aí Deus fala, usa a mesma palavra do inspirar. Lá de Gênesis. É como se Deus estivesse falando assim: Ezequiel, lembra quando eu criei Adão do pó? Lembro, ele estava lá formado, a estrutura estava pronta, mas não tinha vida. Eu soprei o espírito, as narinas, vida. Ezequiel, está aí o exército, não está? Tá, mas está morto. O que está faltando? O espírito. Profetiza o espírito. O espírito vem e gerou o que naquele exército? Vida. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo hoje? O Espírito Santo hoje está soprando a palavra que gera vida. Sem vida, sem palavra, essa igreja vai ser só um cadáver. Um corpo em pé que não tem vida. O coração pode estar batendo ainda, você sabia? Você sabe com certeza disso. Que tem a morte cerebral, mas o coração e os outros órgãos podem continuar funcionando normalmente. E o que Deus tem para mim e para você não é que a gente seja um corpo por aí ambulante. Não. O que o Espírito está fazendo nessa noite é soprando vida pela palavra. É a palavra que traz vida. Sem a palavra, meu amigo, a gente vai ficar aqui fazendo, sabe o quê? Pastores mortos, gerando sermões mortos para um público morto. E que frutos mortos geram? Não há frutos. Mas com a palavra, meus irmãos, onde essa palavra encontra um solo, ela gera vida. A terra era sem forma e vazia, um caos, imagina aquilo, sem forma, vazia, trevas. A Bíblia diz, Deus chega lá e diz, haja, e Deus começa com a palavra, gerar tudo, com a palavra. Então não dá mais para nós vivermos como se essa palavra fosse o mesmo valor que um gibi tem, que uma revista tem, que um livro qualquer tem. Não, irmãos, aqui não é um livro sobre Deus apenas, é a palavra de Deus. É a palavra total, inerrante, completa, viva, eficaz, que penetra juntas, medulas, pensamentos, a palavra.
vai lá e muda, transforma, leva vida, leva direção. A palavra tem coisas que eu fico quebrando a minha cabeça, às vezes, dias e dias e dias quebrando a cabeça. Aí eu falo, cara, está acontecendo, aí eu vou para a palavra, às vezes em 3 minutos de palavra, Deus já deu a resposta. Eu, puxa vida, por que eu não vim direto aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa é a palavra de hoje, eu não vou nem ler o que está aí. Palavra. E eu quero que você seja maduro. E pessoas maduras espiritualmente levam a sério a palavra. Eu não quero que você chegue aqui e fique só, uau, bênção, glória, uau. E aí você sai ali, palha. Qualquer ventinho levou. Como o filme, e o vento levou. Não, irmãos. Agora, se você sair daqui e falar assim, cara, eu estou com raiva do pastor. O pastor falou, eu queria ler um negócio, ele nem leu, eu estou com raiva dele, mas eu vou ler a Bíblia só para ver se vai dar certo. Aí você vai ver os frutos. Aí você vai ver a coisa mudando. Aí você vai ver a maturidade. Aí você vai ver você se encontrando, deixando a palavra te ler. Porque quando você se dedica à palavra, não é só você, Isabelle, que lê a palavra, ela te lê. E quando ela nos lê, meu irmão, é como um espelho que você não quer olhar. Eu me lembro quando eu estava na minha adolescência, e eu tinha um cabelo caidão assim, uma testona. Graças a Deus que minha testa diminuiu. Gente, ora aí para meu cabelo crescer, eu estou querendo crescer, mas o bicho não cresce. Às vezes saíam umas espinhas que pareciam aqueles bilocão lá, sabe os bilocão que tinha antigamente? Eu não queria nem olhar no espelho de tão feio. E às vezes a gente não quer ir para a palavra porque ela é um espelho. Penetra. Chega e fala, ó, está errado. Você está errado. Ler a Bíblia é top, mas deixar ela nos ler é extraordinário. Porque gera mudança. E eu concluo essa ministração dizendo o seguinte para você. Você quer ter uma vida abundante, não quer, irmão? Todos nós queremos, sim ou não? Então, comece a aplicar o seguinte exercício na sua vida. Vou fazer isso aqui. Opa, se você ainda não sabe, vamos ver o que diz a Bíblia? Estou doido para xingar, vamos ver o que diz a Bíblia? Estou doido para ficar um mês sem falar com a minha esposa, com o meu esposo, vamos ver o que diz a Bíblia? Estou doido para dar umas amostradinhas aí na night. Vamos ver o que diz a Bíblia? Essa foi boa, hein? Vou até beber uma água aqui. O farol vermelho não é punição, é proteção. E aí coloca isso na sua vida, como regra. Vamos começar pela Bíblia, depois a gente vai atrás da psicologia, da medicina, da sociologia, da filosofia, do direito. Bora começar pela Bíblia? Faça isso como exercício para você ver uma coisa. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Medite. E não precisa você sair daqui querendo ser o Jiraya, não. Amanhã eu vou ler 200 capítulos da Bíblia. De raiva. Não vai, você não vai ler. Mas saia pelo menos assim, eu vou ler um versículo por dia. Aí se você conseguir uma semana inteira, você fala, agora eu vou aumentar para 2 ou 3 versículos. Depois você aumenta para um capítulo. E aí você vai, acabou. Daqui a pouco você pegou o ritmo e vai embora. Faça isso. Você vai ver sua vida, seu casamento, suas finanças, suas emoções, sua maturidade, pecados que estão te escravizando. A palavra confronta. Ou a palavra nos faz parar de pecar, ou o pecado nos faz parar de ler a palavra. Então, se você sair daqui hoje e dizer, eu não vou abrir mão da palavra, eu quero minha vida governada pela palavra. Quantos querem uma vida governada pela palavra? É isso que eu desejo para vocês. Coloque de pé para a gente orar. E aí você guarda esse material, se Deus permitir, semana que vem a gente fala dele.
Meus amigos, não tem vida vitoriosa mais extraordinária do que uma vida conduzida pela palavra. Não tem. E deixa eu te contar um segredinho que você já deve ter percebido. A palavra de Deus, ela é suficiente, mas hoje as pessoas estão aí agindo como se a palavra de Deus não fosse suficiente para fazer. Então eles estão inventando um monte de coisa além da palavra, Não precisa. Tudo que eu e você precisamos está onde? Na palavra. Leva a sério a palavra que você vai ver uma coisa. De novo te dou um conselho pastoral. Pegue hoje a área da sua vida que está mais problemática. Fala assim, pastor, tem essa aqui que está negativo, o negócio está no... Eu não estou falando de finanças, não. Pode ser seu casamento. Pode ser a comunicação. Pastor, mas eu não sei procurar na Bíblia. Você pode pedir ajuda para nós, eu estou aqui para te ajudar, e tem várias pessoas aqui que podem te ajudar. Ou você pode fazer assim, ó, você entra lá no Google e fala assim, ó, versículos bíblicos sobre o tema que você está passando. Versículos bíblicos sobre casamento. Aí você vai pegar aqueles textos e vai estudar. Vai orar e falar, Senhor, como o salmista diz no Salmo 119, versículo eu não lembro. Ele diz assim, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa entender as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Pastor, eu estou com problema no casamento. Então você vai pegar lá assim, ó, versículos bíblicos sobre casamento. Pega um caderno, um lápis, você e a esposa, e fala, bora estudar, ver o que a Bíblia fala sobre casamento. Aí fala assim, mas nós vamos ver e obedecer. Você vai ver se não vai mudar. Está lá. Porque a palavra de Deus é perfeita, sim ou não? Olha, onde a palavra de Deus vai, Deus vai. E onde Deus vai, há mudança. Porque a palavra, Igor, não é minha, a palavra é. É por isso que eu sou xiita e chato com a palavra. Porque eu não posso ir além da palavra. Se eu for além da palavra, não vai acontecer nada. Eu tenho que ser íntegro e integralmente fiel à palavra. Porque Deus vela não é pela minha palavra, é pela palavra dele. É por isso que eu não negocio a palavra. E eu estou te ensinando nessa noite a não negociar a palavra. E está aí o conselho pastoral. Pegue a área hoje da sua vida. Pastor, eu estou com uma bomba estourada. Pegue a Bíblia e vai atrás da resposta. Comece por aí. E é claro, só para não ter dúvida do que eu estou falando, nós vamos orar e cantar uma adoração ao Senhor. Só para não ter dúvida do que eu estou falando. Escute bem. Eu disse, pegue tudo que a Bíblia diz. E pode ser que você precise ainda de uma outra ajuda. Exemplo. Eu estou com um problema emocional. Ansiedade. A Bíblia fala sobre ansiedade, sim ou não? Fala. Vários textos sobre ansiedade. Do Antigo ao Novo Testamento você vai ver isso. Pode ser que você caminhe naquilo, melhore bastante, mas você fala, ainda tem algumas coisas aqui que eu preciso de ajuda. E aí você vai fazer o quê? Atrás de ajuda. Vai num psicólogo, talvez num psiquiatra, e por aí vai. Talvez você seguiu o conselho da Bíblia do casamento, mas tem coisas que ainda não pede ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te aconselhar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só para não ficar assim, então quer dizer que agora... Não, é equilíbrio. Eu sei que vocês são muito inteligentes, mas eu fiz questão de fazer esse comentário. Mas está aqui, ó. Leve a Bíblia a sério. Você recebe essa palavra? Vamos adorar o Senhor e aí a gente vai orar e terminar. Uma chance igual.